Está no ar o Tech Startups. Hoje no programa nós vamos falar da plataforma de inteligência artificial, a Glibs, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação em parceria com a fintech AgroRobotic. Então, sobre essa tecnologia, eu converso agora com a Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação, e também com o Fábio Ângeles, CEO da AgroRobótica. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Débora. Olá, um grande prazer estar aqui com você na AgroMais. Muito obrigada pelo convite. Fábio, prazer também tê-lo aqui com a gente hoje. Prazer é nosso aqui da AgroRobótica, quem está falando com a AgroMais. Bacana. Gente, então eu queria começar, antes da gente esmiuçar um pouco mais da plataforma, como surgiu a parceria entre Embrapa, né, e a AgroRobótica. Débora, eu começo com você. Ah, legal. Então, nós trabalhamos com essa tecnologia LIBS, que faz uma análise multielementar de materiais, e nós trabalhamos desde 2005, tanto desenvolvendo instrumentação como metodologias de tratamento de sinal. E nós embarcamos um sistema LIBS, né, para fazer análise de solos num robô, lá em 2014, num evento em que a Embrapa Instrumentação estava fazendo demonstrações de campo. E o Fábio, na época, viu esse evento, participou do evento, viu o robô, e logo na sequência ele nos procurou lá na Embrapa Instrumentação e falou assim: poxa, é uma ideia muito legal o robô, você falou que tem uma série de desafios aí de futuro ainda para essa tecnologia estar no campo, fazendo análise de solos, mas eu acho que seria muito legal se a gente tivesse um sistema desse para laboratório de bancada e a gente trocar todas as análises químicas que usualmente são feitas com uma análise assim com laser de uma forma muito rápida, né, sem gerar resíduos, né? E aí ele montou a AgroRobótica e nos procurou para que fizéssemos um acordo de cooperação técnica. E essa cooperação aí demorou 3 anos até que em 2018 a gente finalizasse a primeira versão do equipamento. Então, de forma muito rápida, foi assim que se deu. Foi através de um dia de campo, de uma demonstração da técnica embarcada num robô. Hein, Fábio, você não deixou passar esse dia de campo, né? Viu a novidade ali e já pensou lá na frente, né? Empreendedorismo, né? Você está É pensando verdade, lá na pensar fora da frente caixinha, né, Fábio? e olhando as dores do agricultor, né? Como você É. resolve os problemas da agricultura brasileira. Então, a Embrapa começou esse trabalho brilhante em 2005 com a tecnologia, né? A Embrapa foi até 2015, 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. Depois eu fundei a AgroRobótica em 2015, levamos mais 5 anos aí, até 2020 mesmo, para estar entrando a todo vapor em escala comercial com a tecnologia, focada para a digitalização dos solos na agricultura. Débora, vamos explicar então agora um pouco mais assim a técnica LIBS, como é que ela funciona? Tá. Basicamente, o que a gente tem no sistema é um laser que ele tem uma alta energia e a gente focaliza com uma lente esse laser na superfície de uma pastilha de solo, tá? Esse laser, a hora que ele interage com o solo, ele quebra as moléculas que estão ali na superfície e faz um processo de ablação e forma uma espécie de uma evaporação e forma um plasma, um gás de elétrons, íons, átomos. E esse plasma, ele emite luz. O plasma, por exemplo, o Sol é um plasma, né? Então emite luz. E já é conhecido que cada elemento químico emite uma luz específica, um padrão espectral específico. Então, é como se cada elemento químico tivesse uma impressão digital. Então, a gente analisando o espectro ou as cores que estão sendo emitidas, a gente consegue identificar quais são os elementos que tem no solo e também a gente consegue fazer modelos para quantificar esses elementos. Então, a partir de uma única interação, né, de um disparo laser, um tiro laser, a gente consegue medir
potássio, fósforo, manganês, cálcio, magnésio, quer dizer, qualquer elemento da tabela periódica, a princípio, pode ser medido. E aí, quando a gente associa inteligência artificial, a gente também pode tentar obter informações de parâmetros mais complexos, como, por exemplo, a textura, o pH. E como é que veio essa ideia da textura, né? Quando a gente fala em textura, eu estou falando em tamanho de partícula, né? Como é que o Libs vai determinar isso? É porque a areia, o silt, a argila, cada um tem um perfil químico específico e a inteligência artificial consegue identificar e aí a gente consegue fazer essas quantificações. Então, é uma ferramenta muito versátil, é muito interessante e gera informações de forma simultânea. Então, isso que é o grande brilho dessa tecnologia. E, Fábio, é uma informação de forma simultânea, isso é importante. É um mapeamento todo, não é? Perfeito, é uma digitalização do solo em tempo real, né? Nós brincamos aqui na empresa, o que nós fazemos em 20 segundos, um laboratório químico convencional demora de 30 a 40 dias. Então, é um poder de fogo muito alto da tecnologia para a digitalização dos solos. Tá certo, demorou muito tempo, né, Fábio? Mas e agora, como é que você vê esse desenvolvimento aí da plataforma na prática, nesse uso aí que vai acabar ajudando muitos os produtores brasileiros? Então, a agrorobótica ela foi fundada para resolver dois grandes problemas, né? A questão da sustentabilidade agrícola, é como mensurar esse carbono estocado no solo para inserir o agricultor no mercado voluntário internacional de crédito de carbono e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade agrícola, aumentando a rentabilidade do agricultor com base na agricultura de precisão, que é a digitalização da fertilidade do solo. Hoje, no custo de produção do agricultor de 30% a 40%, o custo de produção dele é com corretivos e fertilizantes, então, através da nossa agricultura de precisão, nós conseguimos digitalizar o solo. E, ao mesmo tempo, inserir esse produtor no mercado voluntário de crédito de carbono. O Brasil, nós temos o primeiro centro fotônico voltado para a agricultura no mundo, né? Um grande laboratório aqui de 1.000 metros quadrados, com toda essa tecnologia de hardware e software que foi desenvolvida aqui no Brasil. O Brasil ele é líder em publicações científicas globais com a tecnologia Libs, através da liderança da doutora Débora e do doutor Ladislau na Embrapa Instrumentação. Então, todo esse respaldo científico permitiu à agrorobótica resolver esses problemas do agricultor através da digitalização e agora também inserir eles nesse mercado voluntário de crédito de carbono que está começando aqui no Brasil a ser digitalizado. E, Débora, é diferente dos outros métodos mais tradicionais, né? Esse que a gente está conversando agora. Sim, ele é bastante diferente. Enquanto, por exemplo, o método que é internacionalmente aceito para mensuração de carbono é o CHN, que é uma combustão seca, eu tenho que demora, né? Assim, se eu tiver um equipamento funcionando a todo vapor, né, com as melhores práticas de laboratório, eu consigo fazer, em média, 900 amostras por mês, né? Com essa tecnologia, a gente consegue mensurar carbono de 1.200 amostras por dia, né? Então, é uma diferença muito grande, né? E porque, assim, o que é interessante é que você determina tudo junto e de uma forma muito rápida, né? Quer dizer que para as empresas que, né, estão absorvendo essa tecnologia, quer dizer, é importante a gente ver fertilidade, mas o carbono já vem também, né? A questão de fazer a modelagem, eu posso tirar a textura, eu posso tirar o pH. Então, isso, né, dá uma riqueza muito grande de informações, né? Eu acredito que quando a gente tiver o solo brasileiro, né, como o Fábio diz aí, digitalizado, né, quer dizer, com todas essas informações, a gente vai ter um banco de dados, né, um Big Data muito rico para poder trabalhar com diversas culturas e fazer as parte de recomendações agronômicas muito mais precisas. A gente espera que isso tenha um reflexo muito interessante em produtividade. E, Fábio, falando nesse reflexo aí, nessa agilidade dessa plataforma, vai ajudar em muito lá na frente, como a Débora estava falando agora, não é?
Perfeito. Então, a agrorobótica ela criou uma solução integrada, né, para agricultura de precisão e comercialização de crédito carbono. Ela chama Plataforma de Inteligência Artificial Glibs. Então, ela olha a fazenda da porteira para dentro, né? Nós começamos através de uma digitalização de solos, montamos todo um planejamento de coleta de solo nessa propriedade. Nós temos time da agrorobótica que vai a campo. São coletados esses solos seguindo protocolos internacionais para o mercado de crédito carbono e também protocolos nacionais de fertilidade do solo. Essas amostras de solo, elas são despachadas aqui para a agrorobótica, no primeiro centro fotônico do mundo voltado para a agricultura, onde nós trabalhamos com mais de 30 pessoas aqui e com toda a tecnologia de hardware e software para processamento dessas amostras, né? Essas amostras, quando elas chegam aqui industrialmente, elas são processadas, elas viram uma pastilha, vai para o equipamento, para uma análise de solo em tempo real, e com tiro laser em menos de 20 segundos a gente digitaliza esse solo. E o que é digitalizar o solo? É tirar as informações de carbono quantitativo, carbono qualitativo, macro, micronutrientes, textura do solo, pH, mais de 23 parâmetros aí, e a gente digitaliza essa informação, que são os mapas de teores de nutrientes e carbono no solo. O agricultor tem acesso à nossa plataforma, né? Essa plataforma, ela é auditada. Hoje nós trabalhamos com duas ISOs aqui, 17025 e a 14064, já pensando em toda a rastreabilidade, porque a agrorobótica ela vai comercializar o carbono no mercado voluntário internacional com base no solo, né? Então a gente tem todo um registro e toda a auditoria dessas amostras de solo no decorrer do processo para inserir o produtor nesse mercado voluntário de crédito carbono, que ano passado fechou em 2 bi de dólares global, é um mercado que está começando aqui no Brasil ainda, e o Brasil já tem a premissa aí até 2030 de ser o maior mercado de crédito de carbono do mundo, com valor estimado de 100 bi de dólares. Então, o que a agrorobótica, junto com a Embrapa Instrumentação, está fazendo é colocar e digitalizar o solo e inserir o agricultor no mercado de agricultura de precisão e no mercado voluntário de carbono global. Né, Débora? É a agrorobótica tendo uma participação muito importante quando a gente fala em mercado de carbono, não é? Sem dúvida. O que eu acho bem interessante em todo esse processo que aconteceu é que essa questão da parte da sustentabilidade, a importância do carbono, o mercado de carbono, ele surge, né, tá agora no seu ápice aí, no momento em que a gente tem essa tecnologia pronta para atender a sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma peça que estava faltando, né? Porque a importância da gente ter uma produção sustentável, isso está muito clara para todo mundo, né? Que a gente precisa sequestrar carbono no solo, né? E ter selos de qualidade dos nossos produtos. Eu acho que isso vem vindo forte, né? No mercado internacional, né? Exigências de produção, carbono neutro, carbono limpo. Então, isso vem forte. E essa demanda, o que eu acho interessante é que ela está madura para ser colocada comercialmente e atender os produtores, né, nesse momento. Então, a gente conseguiu, né, foi uma feliz coincidência, eu acho que uma visão até de futuro, né, que os pesquisadores que iniciaram isso lá atrás tiveram, né, de que esse momento iria chegar, né, e que a gente precisava se preocupar e se preparar para isso. E agora a gente está num momento onde existe essa demanda forte e, felizmente, aqui no Brasil nós estamos preparados para responder ao mundo informações como essa, em relação aos estoques de carbono, nas diferentes formas de manejo de solo. Então, eu acho que isso é que eu acho que interessante em todo esse processo, é a gente ter a pesquisa que se prepara, que tem visão de futuro e trabalha junto com a iniciativa privada em processos de inovação aberta para atender o mercado na hora que é necessário. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente está voltando aqui com Tech Startups. Não sai daí, viu?
Estamos de volta com o Tech Startups e hoje aqui no programa nós estamos falando sobre uma plataforma de inteligência artificial, a Glibs, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação em parceria com a fintech AgroRobotic. E eu estou conversando então com a Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação, e conversando também com o Fábio Ângeles, que é CEO da AgroRobotic. Débora, no bloco anterior a gente estava falando de visão do futuro aí, que essa plataforma ela possibilita. E é isso mesmo, né, Fábio? É uma visão de futuro. É isso, uma visão de futuro, né? Que nem eu falei, o Brasil é líder global nessa parte de MRV, que é mensuração, reporte e verificação de carbono no solo. Nós temos uma tecnologia, ela está aprovada agora na principal certificadora do mercado de crédito de carbono do mundo, chamada Verra, lá de Washington, D.C., dos Estados Unidos. Então, nossa tecnologia, o Libs, ela é válida globalmente para MRV dos projetos de carbono. Então, uma solução brasileira, que a princípio ela está muito focada no Brasil, para atender as dores dos agricultores brasileiros, né? Mas tem tudo aí para estar escalando o mundo num curto espaço de tempo, é isso que a gente acredita. Débora, não sei se é a mesma técnica a laser, mas ao ano passado, salvo engano aqui, eu fiz uma entrevista onde a técnica fotônica, ela identificou aí o índice da formação de humus, que é maior no sistema ILPF do que em florestas nativas. Chega a ser a mesma técnica aí quando a gente fala de laser ou não? Já é Então, uma outra técnica? é uma outra técnica. O LIBS faz essa parte de quantificação elementar e tem uma outra técnica fotônica que usa fluorescência induzida por laser, que faz essa avaliação da estrutura química na qual o carbono do solo está inserido. Né? E ela é uma técnica bastante importante, porque quando a gente fala em acúmulo de carbono no solo, né, eu posso ter um manejo que acumule muito, mas é um carbono que é instável, e aí, por alguma atividade equivocada ou uma mudança do uso da terra, aquele carbono facilmente vai ser mineralizado e vai voltar para a atmosfera. Então, a gente está contribuindo com a pesquisa para achar manejos de solo, e tipos de plantas que são eficientes em deixar esse carbono mais estável é extremamente importante, né, na linha de sustentabilidade da produção. E essa tecnologia também a gente já trabalha há muitos anos e foi também licenciada para a agrorobótica. A agrorobótica também embarcou nessa plataforma, tanto a parte do LIBS quanto a parte de fluorescência induzida por laser. Então, aí eles estão fazendo tanto a parte da análise quantitativa de carbono quanto a análise qualitativa do carbono. Fábio, depois desse levantamento, das amostras coletadas, onde é que vai todo esse material? Então, nós temos uma plataforma, né, em todo dado nasce do solo, né? Então, quando a equipe de coleta vai coletar um solo, nós temos um QR Code no saquinho, né? E atrás da parte da coleta do solo. Esse solo é coletado, inserido no saquinho, ele vem para a agrorobótica e esse mesmo QR Code ele passa por todos os processos, né? Por análise, teores, e esses teores eles sobem para a nuvem, né? Eles são processados todos digitalmente para virar os mapas de teores de nutrientes no solo e de carbono e também os mapas de recomendações agronômicas. Então, 100% da plataforma ela é digital e ela também é auditável com base em latitude, longitude, data de coleta do solo, local, coletor, município, estado, horário. Ela tem um rastreio total, porque isso, o comprador nosso internacional de crédito carbono, o que eles demandam? Um carbono de alto nível, né? Um carbono rastreável. Então a gente consegue, através da nossa plataforma, trazer toda essa rastreabilidade e segurança para o comprador, para que ele tenha certeza que aquele carbono que ele está comprando realmente a planta tirou da atmosfera e estocou no solo com base em boas práticas agrícolas sustentáveis. Débora, a rastreabilidade aí é um ponto muito positivo, né? Quando a gente fala dessa plataforma para atrair os investidores, os produtores, enfim, rastreabilidade hoje é tudo, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que essa questão que o Fábio colocou das certificadoras, né, exigirem processos auditáveis, né, isso sem dúvida alguma passa pela rastreabilidade. Então, se a empresa que for trabalhar nessa linha
né, tanto de agricultura de precisão, mas principalmente com a parte de créditos de carbono, se ela não tiver bem desenvolvido esse processo, ela não vai conseguir realmente comercializar internacionalmente esses créditos. Então, essa é uma parte muito sensível e importante desse processo aí de mapeamento do solo. Agora, Débora, continuo com você aqui, porque eu estava lendo, eu fiquei curiosa, que é a mesma técnica usada pela NASA? Isso, exatamente. O LIBS, na verdade, a tecnologia LIBS, ela foi inventada, vamos colocar assim, na década de 60, né? Logo quando inventaram o laser, os pesquisadores observaram que se focalizasse o laser de alta energia no ar mesmo, formava o plasma e era possível medir a luz e conseguir saber a composição elementar do gás ou da atmosfera que estava sendo avaliada. Só que na década de 60 não tínhamos tecnologia boa o suficiente para fazer técnicas, sistemas LIBS, né, que fossem acurados, né, precisos o suficiente. Aí então, quando foi na década de 90, quando a NASA estava muito preocupada com as questões das viagens interplanetárias, viagem a Marte, né, que tecnologia levar para fazer as análises de solos, alguns grupos nos Estados Unidos começaram a trabalhar com essa técnica LIBS e ressuscitaram essa técnica, né? Viram que lá na década de 90 já era possível obter valores, né, com confiabilidade analítica, né? Então, foi enviado tanto no Curiosity quanto no Perseverance, que está agora também nos enviando informações de Marte, são todos sistemas LIBS, né? Interagindo lá com solos e rochas daquele planeta. Bacana, então. Ô, Fábio, essa tecnologia, ela é capaz de avaliar quantas amostras? Nós conseguimos fazer uma amostra aqui a cada 1 minuto, mais ou menos, né? Tem uma capacidade operacional aqui no nosso centro fotônico de mais de 1.200 amostras por dia. Então, isso dá um poder para a agrorobótica conseguir expandir bastante, né, os nossos projetos de crédito de carbono, porque 100% dos nossos projetos de crédito de carbono eles estão vinculados com a agricultura de precisão, né? Porque a planta ela puxa esse carbono e estoca ele no solo. Então, a gente mensura todo um perfil do solo e só é possível fazer isso graças a essa tecnologia, porque senão seriam diversas análises e o processo se tornaria inviável. E nesse processo todo, Fábio, quantas culturas foram analisadas? A gente fala do solo, mas quantas culturas? Então, a agrorobótica esse ano ela está com uma previsão de fechar em quase 600 mil hectares, né, de áreas agrícolas. Nós estamos trabalhando muito forte as culturas de pasto, né, pastagem degradado, soja, milho, o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, algodão e café. E agora iniciando alguns trabalhos em cana-de-açúcar também. Então, as 7 principais culturas do Brasil, nós estamos trabalhando com elas. Tá certo. A gente está quase finalizando o nosso programa aqui. Débora, a gente falou muito aqui no nosso canal dos 50 anos aí da Embrapa, né? Esse estudo de vocês aí é mais um avanço aí, é mais um ponto positivo quando a gente fala nesses 50 anos e o daqui em diante, não é? Porque a gente está falando de muita coisa de futuro, que esse é o caminho, enfim, é sobre isso, né? A Embrapa sempre nesse caminho, né, Débora? Exatamente. Inclusive, essa plataforma Glibs, ela foi lançada lá em Brasília no aniversário de 50 anos da Embrapa, né? Eu acho que é um resultado, sim, da pesquisa, que eu acho muito interessante é que, assim, a gente tem que valorizar muito todo o ecossistema, né, de inovação. E quando a gente fala assim, né, de estar trabalhando, atendendo as demandas ali do setor, a gente só consegue, às vezes, fazer isso com uma inovação impactante quando a gente tem uma base científica muito forte. Então, eu acho que isso mostra a importância da gente ter uma empresa como a Embrapa, né, que financia pesquisas, né, que são também básicas. A gente não conseguiria ter uma parceria com a agrorobótica se a gente não tivesse lá em 2005 começado a trabalhar com a técnica, tentado entender, tentado ver o que a gente consegue fazer, tanto da parte de instrumentação quanto da parte de modelos. Então, eu acho que essa
visão de futuro, essa imparcialidade, quer dizer, você investe em pesquisa independente, às vezes, da onde vai ser aplicada, né? E isso você vai construindo e formando pessoas também. Eu acho que esse é um ponto também importante, que a Embrapa, ela tem essa componente, né, de estar atuando de perto do mercado, mas a gente, quando faz inovação, assim, bastante abrupta, né? A gente tem que estar também formando pessoas para trabalhar com isso, né? Quando a gente começou a falar LIBS para análise de solos, a gente não tinha muitos profissionais no país para fazer isso, né? E eles foram formados também, né, em parceria com universidades, em Embrapa, formando esses profissionais. O Fábio absorveu 7 dos profissionais formados lá na Embrapa, né, através de orientações de mestrado e doutorado. Então, eu acho que a Embrapa, né, comemora 50 anos aí, mostrando muito valor, né, fazendo grandes entregas em vários setores, né, tanto na parte de sementes, melhoramento genético, novas tecnologias. Então, teve um portfólio enorme de resultados aí que foi apresentado, e nós estamos, sim, preocupados com o futuro, assim como a gente sempre está, né? Sempre vendo o futuro e preocupado com a pesquisa. A gente tem que estar sempre tendo uma boa base científica para gerar boas inovações. Fábio, expandir cada vez mais a fotônica na agricultura. Para finalizar, o produtor que tiver interesse, como é que ele faz para ter acesso às informações? Fala para gente. Perfeito, ele pode entrar diretamente no site da Agrorobótica, né, www.agrorobótica.com.br. Lá tem o link Cadastre a sua fazenda no projeto de carbono Agrorobótica. Através desse cadastro, ele envia o número do CAR, a Agrorobótica já faz uma análise e o time nosso comercial e técnico já retorna o contato com eles. Então é bem simples aí o cadastramento no projeto carbono. Tá certo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois aqui hoje no Tech Startups. Eu conversei com a Débora Milori, que é presidente pesquisadora, aliás, da Embrapa Instrumentação. Conversei também com o Fábio Ângeles, que é CEO da Agrorobótica. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí nessa plataforma. E quando tiverem mais informações, chame a gente aqui, que a gente vai adorar expandir mais conhecimentos aí, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar conversando com vocês. Fábio. Obrigado, viu? Gratidão pela oportunidade, por estar levando essa mensagem aí para o agro brasileiro. É verdade. Uma grande informação aí para o nosso agro brasileiro. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada a você pela companhia. Aqui continue assistindo a programação, acompanhando a nossa programação do Agro, o canal com 24 horas de informações aí para você. Tchau, tchau e até um próximo programa.